Após então os estudos aprofundados tanto na questão do que seria a Constituição para os cristãos, que é a Bíblia, e olha que com um olhar bem contundente, baseado no que eu estava lendo e as ideias que eu tinha no momento, né, no qual eu interpretava, lia e tentava interpretar. Após isso, a busca por outros livros apócrifos, né, tido como os apócrifos, devido ao Conselho de Nicéia, onde o imperador Constantino, né, decidiu como que seria interpretado e como e quais livros, né, seriam difundidos e quais não. Isso qualquer pessoa pode dar um Google e pesquisar. E daí você tem, desde o Gênesis ao Apocalipse, alguns detalhes, algumas observações que você vai fazendo ao longo do tempo. Por exemplo, em 1 Samuel 15 fala de um Deus mandando matar, né, os amalequitas, que seriam os inimigos dos israelitas, dos hebreus, e inclusive mulheres, crianças e animais, tudo. E aí você pensa, e os 10 mandamentos? O sexto deles é não matarás. Interpretações como o Senhor meu pastor em Salmos, né, só para não difundir muito, que é interpretado equivocadamente, que não é o Senhor meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele não há de me faltar, quando você faz uma tradução fidedigna. Então, você vai encontrando algumas observações interessantes. A mesma quando diz que se arrependeu de ter criado o homem, e aí depois diz que Deus não é homem para se arrepender de coisa alguma. Então, você percebe o seguinte: Deus é perfeito. Deus é papo reto. A conversa dele não dá curva. Então, acredito que essa é uma falácia humana. Interpretações também. Porque Deus não ia chegar e falar assim: senta aí, escreve aí. Entendeu? Outras observações que você vê também na questão muito assim de relatos, os meus inimigos, né? Deus, ele não tem inimigo, nem o próprio mal, vamos dizer assim, entre aspas, porque os egípcios acreditam no Deus criador, em nós mantenedores, né, o que desenvolvemos, o que ele criou, e no opositor, aquele que cria uma oposição natural para que o homem supere-a e se torne maior e evolua dentro da sua natureza e de vários critérios, né? E aí entra a minha área, né, da psicanálise, baseado, né, em evidências neurocientíficas, que diz que cada ser humano, né, ele nasce com uma predisposição, vou usar esse termo que não é tão técnico, mas é mais compreensível e sucinto, a ter alguns tipos de atitude, alguns tipos de pensamento e defender alguns tipos de ideologias devido à sua história, devido aos traços de personalidade e o que vai acontecendo ao longo, né, da sua vida. Ele tem algumas ideologias, alguns pensamentos, né, defende algumas coisas e algumas atitudes também, que dificilmente você consegue, depois de 0 a 12 anos, conduzi-lo para caminhos neurais diferentes desses. Então você vê que essa questão do pré-julgamento, né, que a religião leva, é um pouco complicado também de você, após estudar e ter essas análises, você continuar defendendo, certo? E aí você vê, aí entra o outro lado da observação. Você vai observar várias pessoas, né, que se dizem religiosas, e você vai ver algumas que têm uma índole, uma genética bem suave. Eu conheci talvez 2, 3 pessoas ao longo dos meus quase 50 anos,
que você percebe que tem uma facilidade em absorver, né, essa ideia de pacificação e tal. No geral, as pessoas elas vão dizer uma coisa, mas vão passar para você outra, né, através de exemplos, de prática. E aí vem o lado animal, né, o lado do ser humano que, devido aos estudos, mostram que o homem ele nasceu meio que animal mesmo, aquela coisa de ir para o embate, olho por olho, dente por dente, e baseado muito no cérebro de reptiliano, né, o cérebro de MacLean, o estudo lá. E daí vem o neurocórtex da inteligência, o límbico, que é o cérebro da emoção e da inteligência, ao longo do tempo vai sobrepondo, né, esse cérebro reptiliano, esse cérebro muito rápido, né, de autodefesa, de autoproteção, na análise de como conviver em sociedade melhor. Porém, o que acontece? É, Isso faz com que também o homem seja reprimido. E aí essa repressão acaba causando vários efeitos como ansiedade, angústia e outras mais, né? E aí entra a questão de alguns transtornos como a bipolaridade, o borderline e por aí vai, né? Além de algumas deficiências cognitivas, né? E aí você fala na perfeição, né, da criação, porém sabe-se que tem algumas que nascem imperfeitos. Isso aí, síndrome, né, síndromes, e aí todo mundo sabe, né? Uma pessoa às vezes nasce com a cegueira e por aí vai. Como questão de gênero também, né? E aí há outro detalhe também que a Bíblia opõe, tipo, o homem não deve deitar com outro homem, essas questões mais que a gente vê até entre animais, questão do homossexualismo e toda essa questão de gênero, que a ciência mostra que, independente daqueles casos que são uma modinha, uma forma de experimentar, ou outros que são simplesmente traumas, como eu tive uma pessoa que eu atendi que ela tinha trauma de homens devido ao pai bater e humilhar a mãe na frente dela. Mas tem também os casos que nascem, né? Aquela área ali que nós estudamos, que é mapeada do cérebro, tem várias áreas ali determinadas para alguma coisa. Então, o lobo frontal para você não fazer xixi numa festa no meio de todo mundo, né? E por aí vai. Devido ao lobo frontal, a questão do senso. Como também tem as regiões a região que determina ali a questão, né, do corpo condizer, né, com o que ele pensa. Se é homem, ele pensar como homem, agir como homem, ter toda a fala de homem e tal. Porém, alguns vêm com essa área diferente de como ele se sente, como que cognitivamente ele pensa. E aí você vai ter os gêneros também diferentes, né, do que condiz com o corpo. E normal. Também é outra coisa que aí você tem dificuldade de entender os parâmetros, né, religiosos, uma vez que isso é uma coisa científica e uma coisa incítrica, né, de forma que o ser humano tem dificuldade em mudar. Então, observando, você percebe que tem-se uma ideia muito forte, até na ciência, apesar de ter algumas divergências, de que há um ser que criou todas as coisas, um arquiteto, digamos assim, do universo, né? A nomenclatura que nós usamos é Deus. Por que nomenclatura? Porque todas as nomenclaturas que usarmos é uma nomenclatura humana, ou seja, para que outro humano entenda. Mas uma nomenclatura a nível universal, né, nós não teríamos, porque segundo a física quântica é tudo energia. E cada um vai ter uma linguagem, uma forma de falar. E a Constituição, por exemplo, que você julga um ser humano aqui no Brasil, é diferente da França e por aí vai. E olha que nós estamos falando de país. Agora, você pensa em universo, em planetas, em linguagens universais, eu não sei qual a língua que falaria um ser de outra dimensão, ou talvez até o que a religião chama de anjos, em outras religiões, entidades e por aí vai. Ou seja, qual que é essa linguagem universal? Eu penso na energia, né? Aí é difundida essa questão do amor, mas a natureza, você percebe que ela só respeita mesmo força e coragem. Isso é só você perceber a cadeia alimentar. E os seres humanos, por ser racionais, eles vêm com essa medida de saber conviver em sociedade, reprimir os seus instintos mais primitivos,
Porém, tudo que é reprimido, né, causa algum tipo de efeito. Nada, tudo tem, como na física, né, causa e efeito. Então, aí vem a terapia, a psicanálise, né, com a ideia da terapia para trabalhar, né, essa questão da repressão causar, né, ansiedade, angústia, por aí vai. Então, você tem uma ideia de que existe uma energia que está em todos os lugares, né? E essa energia ela é, para mim, dividida. Por isso, talvez as civilizações antigas tinham vários deuses, né? A ideia de vários deuses, né? Mas eles não sabiam, era a nomenclatura que eles usavam. Mas é várias energias, né? Especializadas em várias situações e locais da natureza e por aí vai. Os primitivos, por exemplo, do nosso país, Brasil, né? Cultuava, né, o Deus Sol e tal, e era uma forma deles estarem ali interagindo com o que eles acreditavam ali, o que eles viam, né? É uma relação de experiência que eu acho que cada um deve ter, entendeu? Que isso é muito pessoal. Então, toda essa compreensão que eu peguei de Gênesis, Apocalipse e nas fases que eu estudei, o que eu interpretei, como eu coloquei, hoje, baseado em um pouco mais de conhecimento e a minha área da psicanálise, que eu debruço sobre ela há aproximadamente 9 anos, porém profissionalmente há 4, me levaram a ter essa percepção. Várias religiões citam, no caso do cristianismo, a Bíblia como a constituição deles, ou seja, por onde eles vão ser julgados, como o candomblé tem a visão dele, como os espíritas têm a Bíblia segundo lá, e como os muçulmanos, né, e os islâmicos têm a outra ideia, baseado muito no Antigo Testamento, como o judaísmo também é o Antigo Testamento, baseado muito na ideia de um Deus punitivo. No Antigo Testamento é interessante observar que não tem, né, praticamente a ideia do diabo fazendo algo com o ser humano, né, com a exceção ali da ideia de Jó, e uma outra parte interessante ali do jumento falando ali com Balaão, que é interessante, que fala que é colocado um anjo ali como El Satã, que é traduzido em Satanás, que é algo que opõe, né, o caminho. Como eu entendo a ideia desse lado negativo que vai se opor. E na física, você percebe até na eletricidade, na energia, por exemplo, né? Você vai ter, se você segurar um fio positivo, você não vai tomar choque, nem o negativo, separadamente. Se você segura os dois, passa a corrente ali, você toma choque. Então, tudo tem os dois lados e o equilíbrio, né? E a criação, ela tem essa facilidade em equilibrar isso aí que nós seres humanos temos dificuldade, por isso não é qualquer um que tem, talvez é interessante lidar com isso, mas no geral é isso, é a interpretação segundo o cristianismo, a Bíblia. E tem outros livros que eles tiraram, tem outras religiões que adotam outras visões e talvez baseado numa parte ali também dessa mesma Bíblia, dessa mesma constituição do cristianismo. Eu, particularmente, tento ter uma ligação com essa energia, né, uma conexão com essa energia, no sentido de experimentar, de ter uma experiência pessoal e tirar minhas próprias conclusões. Mas fica aí, né, esse pensamento aí sobre tudo, inclusive no cristianismo essa ideia de Jesus Cristo, né, Yeshua, que vem de outras palavras que nem era esse nome, aí foi adaptando até chegar a Jesus, essa ideia e a ideia deles muito difundida, como no candomblé, as entidades, no caso do cristianismo, o Espírito, a ideia do Espírito Santo, né, dessa ideia triuna, que desde 3.500 anos, quando surgiu as primeiras religiões que se tem notícia, né? E depois você estuda na África, todas as religiões que existem. Tem várias religiões que você vai encontrar também a ideia triun. Você tem algumas histórias muito parecidas com as histórias bíblicas, a questão do Éden, da criação, de um Deus que morre, né, e ressuscita. Então isso não é novidade, né? Em civilizações muito antigas, antes do cristianismo, já se tinha.
O ser humano hoje ele tem até uma coisa interessante que é contradições, por exemplo. Você vê muita pessoa tendo pensamentos antissocialista e anticomunista como eles, que é a ideia do comum, o de todos, que é totalmente contrária à ideia do Messias, né, do cristianismo, Jesus, que é a ideia de ajudar os pobres e tal. Então você vê que contradiz muito. Então você percebe que eles pegam, por exemplo, a ideia de não, por exemplo, lá fala do sábado, do sabá, né, segundo o judaísmo, aí mudou para domingo por causa da ideia do sol, Deus sol. Constantino ali na ideia de unificar tudo, né? Então faz essa mudança devido ao culto ao sol, né? Então ele queria unificar e ter uma ideia. Então você vê que tem várias contradições, e isso é muito do homem. Eu acredito que o Criador, o arquiteto de todo o universo, ele é perfeito, uma capacidade impressionante. Você vê quando essa ideia da vingança, por exemplo, muito, né, principalmente na Bíblia, que é uma coisa de gente pequena. Vingança é coisa de gente pequena. Não acredito em Deus, um criador, né, a nomenclatura Deus, um criador, um arquiteto, com esse sentimento de vingar de uma criatura muito pequena, né, desprezível talvez, entendeu? E também essa ideia de julgamento e inferno, que vem muito da ideia do Sheol, né? Um local lá em Jerusalém que eles queimavam os livros. Então você vê que eles vão misturando, vão interpretando isso tudo aí, vai causando essa, né, essa ideia muito de levar o medo ao invés do amor, né? E por mais que isso é lindo também, mas você vê que na natureza o que você faz, o que você conquista, ou seja, é a coragem e a força. E tem algumas pessoas que nascem desprovidas de ter isso, porque elas nascem com alguma dificuldade cognitiva ou até mesmo física. E aí o homem ele foi estudando e foi percebendo que tinha que ter uma organização para acolher, para ajudar essas pessoas. E aí vem essa ideia do comunismo, do socialismo, que também algumas pessoas cognitivamente não compreendem. E na neurociência também nós entendemos por que de viés, né, de esquerda e de direita, e tá tudo bem. Ninguém está errado, é questão cognitiva. Então, como o que tem, né, a má formação na parte do lobo frontal tem dificuldade em ter senso das coisas, como a pessoa oral às vezes tem dificuldade em medir o que ela fala e o que ela não fala, né? Isso tudo você vai compreendendo, aprendendo a não perdoar, mas compreender o ser humano. Então os estudos vai levando nesse sentido. A religião ela já vai ter suas particularidades e nada contra, mas essa é a visão que eu queria passar aí, baseado em quem acompanha este canal e acompanhou aí todo o estudo, e pode até me indagar, pô, mas por que você tinha uma visão nas interpretações dos textos e hoje você está tendo uma outra visão? Então eu quero deixar gravado aí essas observações aí, não dizendo que é verdade, né, porque eu não sou o dono da verdade, eu estou em busca da. E uma coisa interessante que eu percebo é que algumas religiões, né, elas têm dificuldade nesse sentido. Ou seja, mesmo você não sendo do cristianismo ou não adaptando assim a maioria dos ideais do cristianismo, você estuda, por exemplo, como eu estudei a Bíblia e criei até interpretações, né, fidedignas ao que eu via no momento ali, o que eu tinha de consciência ali, né? Questão de níveis, então não tem como no terceiro degrau você ter a mesma visão de quando você está no oitavo. Agora eles não, eles quando você trazem algum tipo de informação, algum tipo de estudo, vem sempre aquela ameaça, aquela coisa, aquele medo, né? Ah, mas isso aí você está mudando, né, a nossa Constituição, a nossa Bíblia. Ah, mas isso aí você está levando para outro lado, você está questionando. Ah, mas isso aí... Então quer dizer, sempre aquele medo que os seus líderes, você percebe que passou essa ideia o tempo todo como uma forma de coagi-los a buscar, né? Porque eu vejo assim, toda informação, se ela realmente é forte e se ela é baseado em coisas que realmente são significativas, tem um peso muito grande, não tem por que você ter medo, né, de colocar elas em prova. Então fica aí, um abraço.